Hoje eu vou mostrar qual foi minha estratégia para montar uma carteira de ações e receber dividendos todos os meses. Olha só, mesmo que eu não tivesse um batalhão de fundos imobiliários na carteira, ainda assim eu receberia dividendos mensais com essas ações escolhidas a dedo. Muito legal, né, gente? Saiba que isso é totalmente possível e é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. O resultado está aí na tela. Eu coloquei aqui só 2024 e até o momento, todos os meses, sem falhar, pingou dividendo na conta. Julho ainda não está computado, mas eu posso te garantir que sim, teve ações pagando dividendos. E eu sei muito bem, né, que muita gente desanima de investir nessa classe de ativos justamente porque as ações elas não costumam pagar dividendos mensalmente. Eu também tinha esse pensamento, digamos que ultrapassado, né, e por isso eu resolvi estruturar uma carteira para garantir que durante todos os 12 meses do ano eu receba dividendos. E gente, não é que o negócio deu certo mesmo? Agora você imagina, né, que além dos dividendos mensais dos fundos imobiliários, eu ainda consigo potencializar a renda com os dividendos das ações. E é exatamente isso que vem acontecendo aqui com minha renda todos os meses, crescendo a cada mês, pessoal. E para chegar nesse resultado, a primeira coisa que eu fiz foi investir com estratégia, gente. Eu parei definitivamente, né, de apostar em empresas que estavam à beira do precipício. Infelizmente eu perdi tempo, né, e muito dinheiro com essa estratégia furada, acreditando que eu acertaria a próxima Magazine Luiza. A gente usa muito esse exemplo aqui da Magazine Luiza porque realmente ela deixou muita gente rica, né? A empresa que lá em 2013 valia menos de R$2, dada aí a proporção, chegou a valorizar mais de 12.000%. Claro, né, que quem perdeu o time de saída em 2020 e continua com as ações até hoje, não tá lá tão bem assim. Mas a minha ideia era justamente essa, pegar as ações que estava com o preço defasado, na confiança que ia disparar e eu ia ganhar muito dinheiro. Eu fiz isso com um monte de empresas e obviamente que não deu certo, eu perdi bastante grana, gente. Isso foi lá em 2019, né, no início daquele ano, até que finalmente eu comecei a estudar as empresas que tinham histórico de lucros recorrentes e que desse lucro entregava uma boa quantia para quem fazia parte do negócio, ou seja, quem tinha participação acionária, tinha ações da empresa. Uma outra avaliação que eu fiz para ter a carteira que eu tenho hoje foi focar nas empresas que prestam serviços essenciais, aquelas que fornecem energia elétrica, água, empresas aí do setor financeiro também, né, os bancos no caso. E um ponto que eu quero deixar claro aqui, pessoal, é que determinar as datas exatas de pagamento dos dividendos pode ser bem complicado, pois não há uma regra fixa. Além disso, os dividendos eles dependem da lucratividade da empresa. É por isso que a gente chama isso aqui de renda variável, pessoal. Não há garantias de ganhos e tudo depende do desempenho de cada ativo. Existem, porém, ações que apresentam uma certa regularidade nos lucros e pagamentos de dividendos, mesmo que não seja aqui de forma mensal. Algumas empresas pagam uma vez no ano, outras pagam 2 vezes, algumas outras pagam 3 vezes no ano, enfim, não existe uma regra. Mas o mais importante é analisar o histórico de pagamentos dessas ações para saber em quais meses elas costumam distribuir os proventos. Com base nisso, eu segui uma estratégia de incluir ações na carteira de modo que cada mês esteja coberto por dividendos. Eu montei aqui, pessoal, uma espécie de calendário para que cada empresa complete um ou mais meses do ano. E uma das primeiras ações que eu coloquei nesse calendário foi a Sanepar. É uma empresa de utilidade pública, né, já que sua função é levar água potável às casas, indústrias, hospitais, enfim. Além disso, ela faz o tratamento de esgoto e atua na coleta de resíduos, ou seja, é uma empresa que possui perenidade no seu DNA. Hoje, cada ação da Sanepar está custando R$ 5,43 e se a gente olhar aqui o período de um ano, ela já se valorizou quase 30%. Mas por incrível que pareça, ela ainda é considerada uma empresa barata, já que cada cota patrimonial tem seu valor de R$ 6,70. E aqui a gente já observa vários indicadores com resultados bem expressivos. Por exemplo, quando a gente pega o lucro líquido de uma empresa e divide pelo patrimônio líquido, a gente consegue entender o quanto a empresa gera de valor a partir do dinheiro que está sendo aplicado nela. É o famoso ROI, retorno sobre o patrimônio. A Sanepar possui um ROI de 15%, que é um percentual bem positivo dentro aí do seu setor de atuação. Aí quando a gente pega o lucro líquido da empresa, que no caso da Sanepar foi de 1,5 bilhão no último ano, e divide pela receita líquida, que é o totalzão recebido sem os abatimentos, a gente consegue medir a eficiência e a rentabilidade de uma empresa, que é a margem líquida. E Sanepar com um percentual também muito positivo. Só que mais importante do que avaliar o número atual da Sanepar
é olhar para o histórico, para o retrovisor, para entender se a empresa de fato tem consistência nos seus resultados. A Sanepar não tem o que dizer, o histórico do lucro crescente aqui evidencia uma empresa sólida e que de fato gera valor aos acionistas. E se o lucro cresce, a tendência é que os dividendos também aumentem. E a Sanepar é conhecida por pagar bons dividendos com muita regularidade. E eu sei que agora você deve estar se perguntando, né, que Sanepar não presta para dividendos porque ela costuma pagar dividendos apenas uma vez no ano, e que eu estou me contradizendo, já que a ideia é receber dividendos todos os meses. Perfeito, gente, é isso mesmo, ela paga uma vez no ano e justamente sabendo que junho é certeza que uma das minhas ações vão pagar dividendos, é o mês que eu não preciso mais me preocupar, porque eu sei que a Sanepar vai estar lá, responsável pelo mês de junho. E assim, né, a partir de agora, é um mês a menos para fechar a estratégia de dividendos mensais com ações. Agora, se por um lado a Sanepar concentra seu pagamento em um único mês, tem uma outra ação que sai pagando em vários períodos do ano. E para quem tem a estratégia de buscar dividendos todos os meses, é impossível não ter o Banco do Brasil na carteira. E Banco do Brasil, os números já falam por si só. É um banco centenário com resultados consistentes e que entrega muito valor aos acionistas. Infelizmente, tem lá o dedinho na política, né, já que é uma estatal, e isso faz com que essa gigante siga com a cotação descontada devido ao risco político. Cotação na casa dos R$ 27,00 e seu valor justo dentro dos R$ 30,00. Empresa extremamente lucrativa, paga altos dividendos e aqui nesse site indica que 33%, 32% desse lucro está indo para os acionistas. Mas a empresa já revelou que a proposta é entregar 45% do lucro. Gente, Banco do Brasil não brinca em serviço. Ele entrega dividendos em vários períodos do ano e de acordo com o histórico, os meses mais frequentes são março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. E agora, né, para completar os demais meses e até sobrepor alguns, entra em cena uma empresa de energia elétrica. Temos aqui saneamento, financeiro e agora elétrico, gente. Para uma carteira vencedora é muito importante, né, levar em consideração também a diversificação por setor de atuação de cada ativo. A ação de energia elétrica que eu estou falando é a Taesa. E dentro desse setor, ela atua na parte de transmissão. Ela faz o transporte, né, de energia de um ponto até outro, simples assim. E para fazer isso, ela constrói aquelas torres de transmissão e a função é garantir que a energia flua por aqueles cabos sem maiores problemas. E gente, olha só, eu tenho a Taesa desde 2020, 4 anos investindo na empresa. E se eu tivesse dado ouvido a notícias, recomendações, eu já tinha vendido e comprado a Taesa umas 240 vezes. Mano, se você é investidor de longo prazo, não tome direções por especulações, notícias, opiniões, porque senão você vai ficar maluco e vai perder total foco da sua estratégia. As notícias, elas são frenéticas e se em um mês a indicação é para vender, logo em seguida eles falam que não, a melhor coisa é não vender. Cara, que maluquice. E cá para nós, né? Se eu tivesse seguido as recomendações, será que eu teria a consistência de dividendos que eu tenho hoje? Gente, aqui é dividendo só de ações, mais de R$ 6.600, o que dá uma média mensal de R$ 1.100. E notem, todos os meses de 2024 pingou dividendos na conta. Tô nem colocando no pacote aqui os dividendos dos fundos imobiliários, mas enfim, voltando aqui para a Taesa, a ação está custando R$ 11,33. Essa já está um pouco acima do seu valor patrimonial, né? O histórico de lucro tem oscilado um pouco, né? Inclusive, se a gente olhar aqui os 5 anos, ela vem num ritmo de queda. Só que em contrapartida, é uma das ações que mais pagam dividendos. De todo esse lucro, né, cerca de 70% está sendo destinado aqui para os acionistas. Talvez tenha até cometido uma falha, né, com essa entrega de altos dividendos e pouca sobra para recursos para reinvestir. Obviamente que a gente sim gosta de muito dividendo, mas é preciso ter um equilíbrio entre o que a empresa entrega e o que ela retém para reinvestimento. Fato é que a Taesa paga dividendos em vários meses do ano, sendo que a maior reincidência são os meses de maio, agosto e dezembro. Por isso, na minha estratégia, eu considero apenas esses meses. E notem que em alguns meses há uma sobreposição de pagamentos. Isso é muito bom, porque pode sim acontecer de uma ou outra empresa deixar de pagar dividendos naquele período, mas a gente tem uma outra para suprir essa necessidade. A próxima empresa que eu tenho na carteira para atender a estratégia de dividendos mensais com ações é a B3SA3. Ela é responsável na administração da nossa bolsa de valores. Empresa que simplesmente desconhece o significado de prejuízo, afinal, ela nunca experimentou isso. Hoje a cotação está na casa dos R$ 10,92, sendo que seu preço custa 3 vezes seu valor patrimonial.
precisa estar bem disposto aí para entrar nesse momento. A B3 paga dividendos com maior recorrência em janeiro, abril, julho e outubro, cobrindo vários meses do ano. Inclusive, né, nesse mês de julho, a B3 já até fez o pagamento para mim, cerca de R$ 156, provando que a estratégia está no caminho certo. Vamos para a próxima empresa e mais uma do setor de energia elétrica, também atua na transmissão de energia, a TRPL4. Essa ação vem ganhando atenção, né, por conta da Eletrobras estar se desfazendo da sua participação na transmissão paulista, e a ideia seria que a cotação caísse, mas por enquanto ela está meio que estacionada. Está custando R$ 24,74, sendo que seu valor patrimonial é de R$ 27,34, está com descontinho. Vem com seu lucro oscilando, né, de um ano para outro, e em média metade desse lucro é distribuído para os acionistas. E o histórico de pagamentos de dividendos da transmissão paulista é bem disperso, né? Não tem um ou outro mês que se destaca. Mas pelo meu histórico da minha planilha aqui interna, nos últimos anos a frequência ocorre nos meses de janeiro e abril. São exatamente esses meses que eu considero aqui no meu calendário. Seguindo a estratégia, a outra empresa que eu tenho na carteira é o Santander. É mais uma do setor financeiro, recentemente divulgou aí seus resultados do segundo trimestre de 2024 e alegrou bastante o mercado. A cotação vem apanhando aqui quando a gente compara desde o início do ano, né, uma queda de 12%, e exatamente aqui, pessoal, nesse dia aqui, ó, eu fiz um aporte bem pesado. Foram R$ 5.000 investidos numa tacada só. Eu paguei um pouco abaixo aqui do valor de fechamento, né, R$ 14,73. E só por curiosidade, né, hoje eu conto com 2.040 ações do Santander ao preço total de R$ 30 mil de patrimônio, né, de acordo com a cotação atual. A frequência de pagamentos de dividendos são em vários períodos e como eu considero as maiores frequências, eu coloco no meu calendário os meses de fevereiro e agosto. E olha só que legal, tá até aqui já programado um belo dividendo do Santander, né, para o dia 9 de agosto, 365 conto. Bom, gente, eu não tô aqui me aprofundando no detalhe de cada empresa, mas se vocês quiserem que eu falo de alguma, só deixa aqui nos comentários. Praticamente com essa carteira, a chance de receber dividendos todos os meses é bem alta, mas eu ainda tenho uma outra ação que ajuda a garantir a frequência, é a CEMIG. É uma outra empresa de energia elétrica, só que essa aí atua praticamente em todas as frentes do setor que está inserida, na geração, transmissão e distribuição. A cotação está na casa dos R$ 10,78, está negociada acima do seu valor patrimonial, né? E aqui a gente vê um reloginho de dividendos. É praticamente certeiro o pagamento de dividendos nos meses de junho e dezembro. Eu coloco aqui no meu calendário e praticamente fica completo o recebimento de dividendos todos os meses do ano. Eu penso em colocar mais ações na carteira, principalmente para reforçar os meses que não há sobreposição. E a ideia é não ultrapassar 10 ações na carteira. Por enquanto, eu tenho 7 que já vem me pagando dividendos mensalmente. E como eu disse, né, esse ano já foram mais de R$ 6.600 de dividendos, com uma média mensal acima dos R$ 1.000, sendo que em junho o valor mais que dobrou em relação ao mês anterior. Na realidade, gente, olha só, vamos ver aqui. Esse mês foi um recorde de dividendos de ações. Eu nunca tinha recebido tanto dividendos em um único mês. Aí quando a gente consolida aqui anualmente, a gente vê a escadinha da prosperidade tomando forma. Me diz aí, se você gosta também de receber dividendos mensais e a gente se vê no próximo vídeo.